Neste vídeo vamos falar sobre o melhor tipo de negociação, as estratégias de abordagem, elementos essenciais da negociação, os processos da negociação. A negociação começa antes mesmo das partes estarem reunidas. O primeiro passo é se preparar para que ela ocorra da melhor maneira possível. Para isso, estude o seu real interesse na negociação e faça um roteiro, passo a passo, organizando claramente as ideias para definir como será a sua conduta diante do outro. Um exemplo desse roteiro. Com quem será negociado? Quais os detalhes do que será negociado? Qual a melhor opção caso não haja acordo? Qual o seu preço de reserva para um acordo? Por exemplo, preço máximo no caso de uma compra e preço mínimo no caso de uma venda. Ainda na preparação é importante que tanto você quanto o outro lado da negociação andem na mesma direção, sempre em busca de uma postura denominada ganha-ganha, onde ambas as partes envolvidas saem satisfeitas com o que foi planejado e determinado. Mas, como agir para chegar em uma solução ganha-ganha? Veja no quadro que existem 5 estratégias de abordagens e perceba que, na negociação, as estratégias estão presentes, tanto considerando-se a importância do relacionamento entre as partes, como a relevância do resultado negociado. Nos nomes dos tipos de negociação, o primeiro verbo relaciona-se ao resultado obtido e o segundo ao relacionamento com a outra parte. Estratégia de evitar. Nesta abordagem, nenhum negociante evita conflitos e, por consequência, não existe satisfação e acordo. Existe uma baixa importância pelos resultados na negociação e pelo relacionamento com o outro. Logo, falamos de uma relação perde-perde. Ambas as partes saem em desvantagem. Estratégia de acomodação, relação perde-ganha, em que, por se preocupar com as relações, a estratégia é baseada em garantias futuras, mas acaba-se tendo baixos resultados e rendimentos na negociação. Estratégia competitiva, é baseada em ganha-perde, não se preocupa com o relacionamento, apenas com o proveito, ganho, de forma a querer ganhar a qualquer custo. Estratégia colaborativa, caracteriza-se pela busca de alternativas que satisfaçam ambas as partes envolvidas na negociação com foco no relacionamento e nos resultados. Por isso é chamada de ganha-ganha. Estratégia de compromisso é usada quando as partes não conseguem atingir boa colaboração, mas necessitam de uma solução de forma rápida para preservar a relação ou pretendem atingir algum resultado. Vamos ver agora um exemplo de cada tipo de negociação? Estratégia de evitar. Perde-perde. Um guia acompanhará um grupo de 10 turistas em um passeio de família. Na véspera, 2 pessoas da família passam mal e não vão acompanhar o passeio. Então pedem o seu dinheiro de volta. O guia recusa a devolver, pois já está em cima da hora e as 2 pessoas fazem críticas negativas do profissional em um site popular de resenhas turísticas. Após este episódio, o guia teve sua demanda reduzida em 30%. Estratégia de acomodação perde-ganha. Um hotel que oferece quartos em diversos sites não bloqueia a disponibilidade quando aluga em determinada data e deixou acontecer overbooking de apartamentos simples. Para manter um bom relacionamento com os hóspedes, o hotel dá um upgrade em um quarto superior ao contratado. Estratégia competitiva ganha-perde. Um usuário de uma plataforma de hospedagem insere no sistema as fotos de uma casa de praia superior ao que realmente ela é, e por isso cobra uma diária superior ao que vale. O hóspede que faz a reserva pela plataforma está disposto a pagar por todas as facilidades mostradas. Após uma viagem cansativa, chega no local e se dá conta de que foi enganado. Ele acaba ficando na casa e pagando o valor integral, mas faz uma resenha negativa sobre a casa e a postura do dono, e claro, não volta mais lá. Estratégia colaborativa ganha-ganha. Noivos em lua de mel reservam o segundo melhor quarto de uma pousada de charme. Porém, quando fazem o check-in, o recepcionista os avisa que o melhor quarto está disponível por um acréscimo de 20% no total da reserva. Os noivos aceitam e ficam felizes por pagarem bem menos do que o habitual por um quarto muito superior. E a pousada satisfeita em melhor atendê-los e maximizar seu lucro, pois o melhor quarto está vago. Estratégia de compromisso. Um cliente antigo de uma agência compra um pacote para baixa temporada. E um mês antes da viagem, ele verifica que precisará adiar o voo, já pegando a alta temporada. Para manter um bom relacionamento com o cliente, o agente de viagens abre mão dessa comissão para minimizar os gastos extras do cliente com a nova passagem. O que podemos concluir de uma negociação bem-sucedida? Tenha como alvo a satisfação.
Defenda seus interesses sem ser rígido e ajude a pessoa com quem se negocia a sentir-se satisfeita. Podemos concluir que uma negociação bem-sucedida é aquela em que as duas partes tomam consciência de que suas contribuições individuais se complementam, garantindo os resultados de uma relação ganha-ganha. Agora, vamos ver algumas dicas de como agir diante de 3 elementos essenciais de uma negociação. Tempo. Seja paciente e perseverante. Se você precisar de uma negociação rápida, exponha e venda sua ideia para a outra parte. Informação. Prepare-se com antecedência e esteja ciente de que a outra parte omitirá algumas informações. A pessoa mais informada levará vantagem na maioria dos casos. Saiba o máximo possível da outra parte. Poder. Você pode possuí-lo, porém não deve usá-lo. Desenvolva a habilidade de influenciar as situações ou as pessoas, mas sem manipulação e abuso de autoridade. E para concluirmos, abordaremos as etapas de um processo de negociação. Vamos? Veja o quadro. Preparação. Esta etapa precede a negociação. É preciso fazer um levantamento das informações, planejar, analisar, ponderar objetivos necessários e os quais são desejados e um plano de ação. Abertura. Neste primeiro momento de diálogo durante a negociação, é preciso ter muita postura e praticar a escuta atenta. Faça com que o ambiente fique leve e descontraído. Permita que a outra parte apresente suas propostas e trate as objeções como questões e não como um ataque. Não seja reativo e não demonstre insegurança e ansiedade. Exploração dos objetivos e expectativas. Neste momento será necessária uma abordagem mais assertiva. Aqui prevalecem os interesses em comum e descobrem-se as necessidades e motivações da outra parte. Apresentação de objetivos, expectativas e alternativas. Os objetivos são colocados de forma clara de ambas as partes, relacionados com as necessidades apresentadas e apontando soluções e benefícios. Clarificação. São apresentadas as reais dúvidas, respostas às objeções, superação de resistências e impasses. É o momento de fazer concessões. Ação. Final. Acordo. Este é um momento decisivo, onde as partes fecham ou não o acordo. Caso as outras etapas do processo tenham sido bem definidas, é mais fácil chegar a um acordo nesta etapa com aceitação, ou seja, sem conflitos. É importante ressaltar que ambas as partes devem oferecer opções, de forma que não exista apenas uma proposta final. Controle. Avaliação. Aqui, a negociação está concluída. Então, é preciso controlar os prazos e custos, tomar providências do que foi acordado, fazer uma análise comparativa do que foi previsto na negociação com o realizado. É o momento de verificar quais foram as concessões e suas devidas consequências. Neste vídeo, você viu as técnicas de negociação, em que aprendeu o melhor tipo de negociação, as estratégias de abordagem, elementos essenciais da negociação, os processos da negociação. Até a próxima!